Antes do dilúvio, o mundo era um lugar misterioso, diferente de tudo o que conhecemos hoje. As pessoas viviam séculos. Um manto celestial protegia a terra e seres enigmáticos caminhavam entre os homens. Mas algo terrível aconteceu. A corrupção tomou conta da humanidade e o Criador decidiu agir, o que levou ao maior juízo da história. Quem foram os Nefilins e como um homem encontrou graça em meio ao caos? Descubra os segredos de um tempo esquecido e prepare-se para uma revelação surpreendente. Que o ritmo da sabedoria te guie em cada momento. Antes do dilúvio, conforme descrito no livro de Gênesis, os seres humanos viviam por séculos. Adão alcançou 930 anos, enquanto Matusalém, o mais longevo, viveu 969 anos. Essas extensas vidas permitiam que o conhecimento e as tradições fossem transmitidos diretamente por várias gerações. Por exemplo, Matusalém foi contemporâneo de Adão e de Noé, criando uma ponte viva entre o Éden e o período pré-diluviano. Após o dilúvio, a expectativa de vida humana diminuiu significativamente, conforme registrado nas genealogias bíblicas. A narrativa bíblica sugere que antes do dilúvio, a Terra possuía um clima estável e agradável. Algumas interpretações apontam para a existência de uma camada de vapor, ou firmamento, que envolvia o planeta, criando um efeito estufa natural. Essa camada poderia ter contribuído para a longevidade humana e a exuberância da vegetação. Após o dilúvio, com a precipitação dessa camada, o clima teria se tornado mais variável, influenciando diretamente na redução da longevidade e nas condições de vida. Em Gênesis capítulo 6 e versículo 4, os Nefilins são mencionados como os valentes, os homens de renome da antiguidade. Há diversas interpretações sobre sua origem. Uma delas sugere que seriam descendentes da união entre os filhos de Deus, possivelmente anjos caídos, e as filhas dos homens. Outra interpretação propõe que os filhos de Deus eram descendentes de Sete, enquanto as filhas dos homens seriam da linhagem de Caim. Independentemente da origem, os Nefilins são frequentemente descritos como gigantes ou seres de grande estatura e força. Conforme o relato bíblico, a humanidade pré-diluviana tornou-se profundamente corrupta e violenta. Gênesis capítulo 6 e versículo 5 descreve que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Essa depravação generalizada incluiu atos de violência, injustiça e imoralidade, afastando-se dos princípios divinos estabelecidos. A presença dos Nefilins e suas ações também podem ter contribuído para o aumento da violência e da corrupção na terra. Como resposta, Deus decidiu purificar o mundo através do dilúvio, preservando apenas Noé e sua família, que eram justos em meio à depravação. A história de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, representa o primeiro homicídio registrado na Bíblia. Movido por inveja e ressentimento, Caim assassinou seu irmão Abel após Deus aceitar a oferta deste e rejeitar a sua. Como consequência, Caim foi amaldiçoado e tornou-se um errante na terra. Sua descendência é frequentemente associada a práticas ímpias e afastamento dos caminhos divinos, contribuindo para a crescente corrupção da humanidade. Apesar da crescente corrupção, houve indivíduos que permaneceram fiéis a Deus. Enoque, por exemplo, andou com Deus. E segundo Gênesis capítulo 5 e versículo 24, Deus o tomou para si, indicando que não experimentou a morte. Essa linhagem piedosa, descendente de Sete,
manteve viva a adoração verdadeira e os princípios divinos, culminando em Noé, que foi escolhido para preservar a humanidade e os animais através da arca durante o dilúvio. A história do mundo antes do dilúvio é rica em simbolismos e metáforas que refletem temas profundos de corrupção, juízo e redenção. A longevidade dos antigos pode ser vista como um eco da imortalidade perdida no Éden, um vestígio do tempo em que a humanidade ainda estava mais próxima de Deus. À medida que a corrupção aumentava, o tempo de vida dos homens diminuía, como se a conexão com o divino fosse se dissipando aos poucos. Esse gradual afastamento reflete uma progressiva degeneração espiritual, onde o pecado se torna uma mancha irreversível sobre a criação. A camada de vapor que supostamente envolvia a terra e proporcionava um clima perfeito pode simbolizar o manto protetor de Deus sobre o mundo. Era como se a humanidade vivesse sob um escudo celestial, uma ordem perfeita e harmoniosa. No entanto, com o agravamento da maldade, essa camada foi removida, permitindo que o caos se espalhasse. Assim, o dilúvio não foi apenas uma catástrofe climática, mas um rompimento definitivo dessa proteção divina. A água, frequentemente associada à purificação, aparece aqui não apenas como destruição, mas como um novo batismo da terra, lavando a corrupção e permitindo um recomeço. Os Nefilins, misteriosos gigantes que surgiram nesse período, representam a distorção do plano original de Deus. Eles são o fruto de uma união proibida, um símbolo do que acontece quando limites são ultrapassados e a criação é corrompida. Muitos acreditam que eram descendentes da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, possivelmente anjos caídos que se rebelaram contra a ordem celestial. Isso faz dos Nefilins não apenas seres gigantescos, mas representações do orgulho e da decadência que se espalhavam sobre a terra, tornando-se marcos vivos da corrupção espiritual. A violência que dominou a humanidade antes do dilúvio simboliza um mundo onde os princípios divinos foram esquecidos. O primeiro assassinato, cometido por Caim contra Abel, é a semente dessa perversidade, e sua linhagem se torna um reflexo de um mundo que se afasta de Deus. A morte de Abel, um homem justo, prefigura o destino daqueles que buscam andar com Deus em um mundo que rejeita a verdade. Assim, a corrupção da humanidade antes do dilúvio não é apenas moral, mas espiritual, revelando uma sociedade que mergulhou em sua própria escuridão, distante da luz divina. Apesar da maldade, ainda havia aqueles que permaneceram fiéis. Enoque, que andou com Deus e foi arrebatado sem ver a morte, simboliza a esperança de que a comunhão com o Criador ainda era possível. Ele representa aqueles que, mesmo em tempos de trevas, conseguem manter sua fé intacta e, por isso, são poupados da destruição. Essa mesma ideia se repete com Noé, que recebe a missão de construir a arca. A arca, por sua vez, é um dos maiores símbolos da história. Um refúgio em meio ao caos. Uma metáfora para a graça e a proteção de Deus em tempos de julgamento. Assim como a arca flutuava sobre as águas da destruição, a fé permite que os justos permaneçam firmes, mesmo quando tudo ao redor desmorona. O dilúvio em si pode ser visto como um grande reinício, uma metáfora para a justiça divina que não permite que o mal prevaleça para sempre. A terra, afogada por sua própria corrupção, precisa ser purificada. As águas representam o juízo, mas também a renovação, preparando o mundo para um novo começo. E quando a chuva finalmente cessa e a arca repousa sobre o monte Ararat, surge um novo símbolo poderoso, o arco-íris, a promessa de Deus de que nunca mais destruiria a terra daquela forma. Esse arco no céu
é mais do que um fenômeno natural. É um lembrete de que, apesar do juízo, a misericórdia e a esperança ainda existem. Se a mensagem fosse enriquecida com mais metáforas, poderíamos dizer que a camada de vapor era como um véu entre Deus e os homens, que ao ser removido, revelou um mundo sem proteção. Os nefilins poderiam ser comparados a tempestades vivas, anunciando a destruição iminente. O dilúvio poderia ser descrito como as lágrimas de Deus, chorando pela humanidade que escolheu a corrupção. E a arca, mais do que uma simples embarcação, poderia ser vista como um farol em meio à tempestade, guiando os justos para um novo amanhecer. Esses elementos adicionariam ainda mais profundidade à narrativa, tornando-a não apenas um relato histórico, mas uma poderosa lição espiritual sobre justiça, misericórdia e renovação. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado por acompanhar essa incrível jornada pelo passado. Sua presença faz toda a diferença. Então, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que mais pessoas conheçam essa história. E se quiser mergulhar ainda mais nos mistérios das Escrituras, continue maratonando nossos vídeos. Tem muito mais conhecimento e reflexões esperando por você. Nos vemos no próximo capítulo.